pessoal, hoje é sexta-feira de boas notícias, viu? Vamos começar falando de um ponto muito positivo que está se confirmando a previsão dos maiores especialistas do mundo desde o início dessa pandemia, que é o seguinte: não ia ser uma vacina que ia resolver o problema dessa pandemia. Uma série de vacinas são necessárias, diversas, pelo menos se fala até de uma dezena, quem sabe, e manufaturadas em diversos países para poder vacinar a população do mundo inteiro e também com níveis diferentes de proteção. E por isso essa notícia que essa aprovação, melhor dizendo, a constatação que mais 2 vacinas protegem contra o coronavírus é uma informação super importante, porque na quinta-feira de noite a Novavax foi confirmada, é uma vacina americana, com uma empresa americana que também tem um braço de desenvolvimento aqui no Reino Unido. Ela é eficaz, ela é uma vacina que tem uma proteção com quase 90% e ela respondeu muito bem a variante do vírus que está circulando, essa mutação do vírus na Inglaterra. Por isso tem o lado ruim de ter essas mutações e de ter esse número grande de contaminação, mas para quem está desenvolvendo a vacina, isso por um lado é bom, porque pode ser testada essa vacina. Ela não foi feita pensando nisso, nessa nova mutação, mas ela se mostrou eficaz. Então, ela é uma vacina que poderia já estar na fase 3 de testes e poderia sim ser liberada, começar a ser aplicada, aprovada aqui no Reino Unido pelo menos, e ser liberada para o verão europeu, que é uma boa notícia. A outra vacina que a gente teve notícia nessa sexta-feira, que era muito aguardada, é da Johnson & Johnson. Por quê? Porque essa vacina é com uma dose só e também uma vacina mais convencional. E aí, essa vacina foi testada, estão comentando que ela seria vacina para uma proteção global, né? Por quê? Porque ela foi testada em 8 países, 3 continentes e em mais de 44 mil pessoas e se mostrou eficaz em média 66% de proteção, com diferentes níveis de proteção em países da América Latina de um jeito, na África do Sul de outro, aqui no Reino Unido, né, defendendo das variantes aí do vírus que estão circulando, mas é uma vacina numa dose só e ela também seria mais fácil de ser aplicada. Tudo isso para mostrar que a gente tem boas perspectivas, ainda há mais vacinas sendo desenvolvidas em outros países e aguardando para a gente ver se são eficazes ou não. Mas é importante se ressaltar o que se sabe e o que não se sabe sobre vacinas ainda. Essas vacinas, claro, que estão sendo liberadas por diversas agências no mundo inteiro, são seguras, isso se sabe. Tem um nível de proteção diferente, mas tem essa proteção. Se sabe que você não vai desenvolver sintomas médios ou graves de coronavírus. Então, não vai pegar um coronavírus grave. O que não se sabe, e é por isso que ainda há muita cautela em dizer assim, ou melhor dizendo, ninguém disse ainda, olha, se você está vacinado, toca a sua vida normalmente. O que não se sabe ainda é se uma pessoa vacinada pode carregar o vírus e contaminar outra pessoa. Ela não ficaria doente, mas ela poderia ser portadora do vírus e contaminar outra pessoa. Com os especialistas já falaram aqui, inclusive a equipe médica, a direção científica também, né, o órgão que regula as vacinas aqui e também a equipe que está aconselhando o governo no Reino Unido. É que com esse nível de eficácia, tudo indica por outras vacinas, é que isso teria algum tipo de controle de proteção para não transmissão. Mas eles ainda não têm base, não têm a constatação. Quando é que vão ter? Aqui no Reino Unido, como se tem mais de quase 8 milhões de pessoas vacinadas, eles aguardam esses testes, essa amostragem para o meio de fevereiro. E esses 2 assuntos agora estão ligados, porque seria justamente baseado nessa constatação que o governo começaria a liberar as medidas de restrições aqui na Inglaterra, principalmente, né? Só uma curiosidade sobre a Novavax, essa vacina que também se mostrou eficaz. Essa é a vacina que teve a pesquisa bancada pela Melinda e o Bill Gates, a fundação deles. É importante a gente falar também que começam 2 discussões sobre vacinas no mundo. Começam, quer dizer, estão se tornando públicas agora, mas é algo também que os especialistas falavam lá no início, quando nem ainda tinha sido aprovada nenhuma vacina.
Primeiro, a questão da nacionalização, né? Então, eu desenvolvi a vacina, tô produzindo aqui, eu vou vacinar primeiro a minha população e depois eu vou vacinar, vou vender, eu vou exportar e vou deixar que seja usado em outros países. Isso é uma questão muito delicada, porque a gente está vendo que numa pandemia não adianta resolver um problema num lugar e que as coisas acabam se espalhando. Prova está que o vírus, tudo indica, começou na China e está no mundo inteiro. A outra coisa é uma discussão também que se fazia, que é o seguinte: a briga ou a disputa da vacina pelos países ricos e os países pobres. Claro que os países com caixa, com mais poder, já têm doses compradas de vacinas que ainda estão sendo desenvolvidas, nem sabe se vão dar certo. Já garantiram esse estoque. Os países pobres ainda não. Quem é que vai resolver, quem é que vai fazer essa divisão na hora de vacinar a população do mundo? E um terceiro ponto, aliás, voltando ainda nessa questão da disputa entre os países, o que surpreende é que não só o que se esperava da disputa entre um país rico e um país pobre, você está tendo a disputa entre os ricos também, porque o bloco europeu está nessa disputa com a AstraZeneca em relação aqui ao Reino Unido, da diminuição da ordem, né? Havia promessa contratual de um número de doses, a AstraZeneca disse que não tem como cumprir por uma série de fatores, agora disse até que seria azar por problemas na manufatura dessas vacinas, e tudo indica, mas eles querem evitar que entre numa disputa judicial com os advogados analisando o contrato para, afinal, ver quem tem razão. O terceiro ponto que é polêmico nas vacinas é o seguinte: então vamos pegar um exemplo aqui do Reino Unido. Então vacinou todos os grupos de maior risco, né? Os profissionais da saúde, os idosos, pessoas com doenças, ou pelo menos os acima de 40 anos, tá? E aí vai começar a vacinar os mais jovens, oferecer. É justo isso? Está certo isso? Vacinar adolescentes enquanto a população de maior risco em outros países, ou idosos, ou os profissionais de saúde em outros países nem foram vacinados ainda? É uma discussão que a gente ainda vai ter que pensar muito e vamos ver como é que o mundo, ou os líderes no mundo, vão resolver, ou como os cidadãos vão cobrar dos seus governantes. Mas o certo é que a sexta-feira mostra, com todas essas novidades sobre vacinas, que sim, há luz no fim do túnel e ela parece brilhar com mais força agora.